Bom, gente, nosso congresso hoje tem a primeira reunião e nosso preletor, ele que vai estar ministrando aos nossos corações, pastor Juarez Mendes, ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, certo? Em Vitória, Espírito Santo, uma grande igreja, uma igreja que já está caminhando com células, é uma igreja em células, já está caminhando a igreja desde 2000, e pastor Juarez, ele é, nesse assunto de células, ele é uma referência no Brasil, né? No Brasil ele é uma referência, alguém que está caminhando, passou por todas as lutas que quem implanta uma nova visão passa, e ele tem ali, aquela igreja tem sido uma igreja muito abençoada, caminhando firme, hoje com cerca de 111 células. Então, é uma experiência muito bem sucedida que ele tem vivido ali. Eu, lá atrás, quando começou, eu bebi aos pés do Gamaliel, mesmo sem saber as vezes. Trocamos muitos materiais, e aprendi com o pastor Juarez em vários congressos da igreja de células, que ele sempre era um dos preletores no início. Ele foi preletor várias vezes, e a gente ia naqueles congressos e aprendia muito com ele. Então nós temos aqui conosco um homem de Deus, que está realizando um grande ministério. Quanto tempo você está lá, Deus?
22 anos. E é alguém que tem dado uma grande contribuição para o Brasil nessa questão da visão celular. Então vamos ouvi-lo aqui com toda a nossa atenção, nosso carinho costumeiro. Seja muito bem-vindo, uma alegria muito grande. Ele é um amigo e alguém que eu admiro. Eu admiro muito o pastor Juarez. Um dos pastores que eu admiro muito, e admiro muito mesmo. Então é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Muito grande mesmo. Vamos orar? Vamos ficar em pé, estenda suas mãos aqui em direção ao pastor, nessa noite que estamos começando, que ele seja aqui um instrumento de Deus em nosso meio. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela presença do pastor Juarez em nosso meio. Deus, querido Pai, usa-o aqui como instrumento poderoso do Senhor. Capacita-o, ilumina-o. Oh Deus, que ele seja ungido pelo Teu Santo Espírito, que ele seja revestido de poder e sabedoria. Oh Deus, usa grandemente Teu servo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, eu trago um abraço bem quentinho lá de Vitória, do Espírito Santo. Está precisando aqui, não está? Semana passada a gente estava falando sobre esse final de semana aqui, e aí a minha esposa em algum momento falou assim: você está sabendo como estará o tempo lá, no frio? Eu disse: não estou sabendo de nada. Aí ela falou, eu disse: poxa vida, bem diferente do que está acontecendo lá em Vitória, naturalmente, nesse período. Bem, mas eu acho que o mais importante, evidentemente, não é o calor que está lá de fora, ou o frio que está do lado de fora, mas é o calor que deve estar aquecendo o coração da gente, não é verdade? E eu estou realmente muito agradecido a Deus pelo convite do amigo Valdo, pastor Valdo. Nós nos conhecemos, como ele já mencionou, de outras épocas, quando estávamos no Rio, e eu sempre acompanhei também com muito carinho o ministério que ele tem realizado, e nesses últimos anos, já 6 anos, não é? Aqui em Curitiba. E essa questão da visão de Deus a respeito de uma igreja que está muito mais voltada para os relacionamentos próximos, essa visão tem evidentemente nos aproximado ainda mais como pastores, como líderes do povo de Deus. E eu fui pastor no Rio de Janeiro por 10 anos, da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca. Estive naquela igreja desde o seu início, praticamente do Partido Ponto Zero, e fiquei lá por 10 anos. Depois fui para Vitória. Eu não sou capixaba de nascimento, na verdade eu sou mineiro de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, mas eu vivi em Vitória dos 10 aos 24 anos, e depois, após o meu casamento, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso do seminário, e aconteceu então, na direção de Deus, que eu pastoreei por 10 anos aquela igreja. Então retornei para Vitória, para a Igreja Batista do Jardim Camburi, que é uma das praias, um dos bairros da praia de Camburi. Quantos de vocês aqui conhecem Vitória? Isso, várias pessoas, mas muitas precisam ir lá para conhecer. Tem muitas que precisam ir a Vitória ainda para conhecer aquela cidade, belíssima ilha, a cidade de Vitória, a ilha de Vitória. E então a Camburi está bem no finalzinho, chegando no Porto de Tubarão e na Companhia Siderúrgica de Tubarão também, que a gente tem ali. É o último bairro da cidade de Vitória, já chegando na próxima cidade, que é a cidade de Serra, que também faz parte da Grande Vitória. Então, como disse, há 22 anos já completos estou naquela igreja. A gente caminhou durante um bom tempo,
Eu confesso a vocês que eu não conhecia, então, a proposta de igreja em células, ainda durante alguns anos, lá em Vitória. Então, nós tínhamos uma igreja que funcionava de maneira bastante razoável. Eu cheguei a Vitória, aquela igreja tinha um pouco mais de 300 membros, e alguns anos depois, quando a igreja estava com aproximadamente 600 membros, foi aí que veio a crise, porque eu entendi que a igreja, aquela igreja, naquele momento, era uma igreja com relacionamentos extremamente superficiais. Isso trouxe um incômodo enorme para o meu coração, viu, pastor? Enorme. Porque eu comecei a dar uma olhada na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e eu comecei então a me perguntar como é que realmente é a igreja, como o Novo Testamento a apresenta para nós. E daí eu percebi que nós estávamos muito distantes daquilo que a gente via no Novo Testamento. Lógico que a gente sempre se resguarda das condições sociais e culturais da época, mas vários sinalizadores na igreja me deixavam preocupados. Porque às vezes a gente pensa que uma igreja que tem comunhão, né, a comunhão na igreja, o relacionamento mais próximo na igreja, tem a ver com de vez em quando fazer um almoço, e aquele clima festivo, tomar um cafezinho de vez em quando, após o culto. Isso é bom, isso não é ruim. Só que esse tipo de relacionamento não é o suficiente para que nós sejamos efetivamente igreja. Então eu vivi um momento complicado, eu comecei a orar sobre esse assunto e eu cheguei a dizer para Deus: olha Deus, eu não quero continuar pastoreando a igreja assim, sem que a gente perceba que a igreja realmente, de fato, é uma comunidade, é um corpo e é uma família. E foi naquele contexto de busca que eu conheci a visão de igreja em células, e nós começamos então a transição. Como disse, a igreja tinha um pouco mais de 600 membros na época. Começamos uma transição lenta, sem nada, com muita pressa, e hoje, já pelo menos uns 4 ou 5 anos, a gente pode dizer que aquela igreja é hoje uma igreja totalmente comprometida com a visão do celular. Deus tem sido extremamente bondoso conosco. Quando eu comparo a igreja que nós somos hoje com a igreja que nós éramos naquele tempo, eu percebo muitas diferenças. Deus trabalhou as nossas vidas em muitas áreas e continua trabalhando, porque temos evidentemente muitos desafios, né? Mas eu me tornei então alguém assim muito ligado nessa visão de uma igreja em grupos pequenos, seja célula, o nome usado, grupos familiares, pequenos grupos. Eu acho que essa é uma questão de menor importância, porque o básico, quando a gente pensa numa igreja, em células, em grupos pequenos, é que a igreja funciona através dos grupos menores. Efetivamente, ela funciona. Você sabe que uma igreja, ela, quando tem 30, 40, 50, 70, 80 membros, normalmente é uma igreja muito unida. As pessoas estão juntas e as pessoas, de maneira quase que total, elas abraçam os desafios, e à medida que a igreja vai crescendo, e isso é absolutamente natural, esses relacionamentos que eram muito próximos, eles vão se tornando superficiais, e isso é uma coisa que nós não temos como alterar, porque quanto maior o grupo, menor, mais baixo o nível de intimidade entre as pessoas. Isso é assim em qualquer lugar, em qualquer contexto. Por isso, à medida em que uma igreja, se ela de fato pretende e deseja crescer, o mais cedo possível, ela deve passar a usar uma estrutura
em que ela vai se tornar uma grande igreja, ou ela pode se tornar uma grande igreja, mas ela continuará sendo uma igreja pequena, onde existe calor no relacionamento entre as pessoas, onde efetivamente as pessoas cuidam umas das outras, onde aquele texto de Romanos, capítulo 12, verso 15, diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, onde aquilo deixa de ser uma utopia e passa a ser uma realidade, algo concreto, porque todos nós lidamos com aqueles dias em que nós precisamos chorar. E temos aqueles dias, pela graça de Deus, em que nós estamos muito felizes, alegres, radiantes, e aí nós temos também com quem compartilhar. Por isso é que eu quero dizer de minha alegria em estar aqui, porque vocês estão caminhando também dentro dessa visão, e eu penso que essa visão, evidentemente, ela está muito ajustada ao Novo Testamento. Por isso, hoje eu vou trabalhar com um texto que ele foi muito importante para mim quando eu estava naquela fase de perguntas e de busca a respeito dos sonhos de Jesus para a sua igreja, do desejo, ou seja, aquilo que realmente o Senhor Jesus pensou quando ele falava sobre a igreja, sobre os seus discípulos. O texto que eu quero ler com vocês hoje, nesse culto, que é João capítulo 17. Quero que você abra a sua Bíblia, se você pode fazer isso, e a gente vai fazer, eu vou fazer então a leitura aqui. Amanhã nós vamos continuar dentro dessa mesma ideia, sobre uma igreja de relacionamentos, uma igreja onde o foco são os relacionamentos, não as atividades, não os programas, não os eventos, não os prédios, não a estrutura, mas os relacionamentos interpessoais como o foco principal. João 17, capítulo 17 do Evangelho de João. A leitura que eu farei agora, eu estou usando a Bíblia, a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Então, não sei se vocês têm uma tradução mais ou menos comum aqui. O que vocês usam? NVI? NVI. Muito boa também. Então, há algumas diferenças no texto, mas não há, claro, a verdade é a mesma aqui, né? João 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me a tua presença, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti mesmo. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti e creio que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um.
quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isto enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos hoje. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Pai, eu quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Quando nós olhamos as primeiras páginas da Bíblia, nós nos deparamos com aquela expressão do Gênesis capítulo 2, verso 18, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Naquela frase muito introdutória, inicial da Bíblia Sagrada, nós já percebemos de maneira muito clara o ideal de vida em comunidade expresso pelo Senhor, expresso por Deus. Um dos textos que a gente usa com uma certa regularidade, especialmente em casamento, o texto de Eclesiastes capítulo 4, que diz assim, versículo 9: melhor haver dois do que um, porque se um deles cai, o outro ajuda o seu companheiro a se levantar. E aquele mesmo texto diz assim: mas o que será daquele que está sozinho? Porque quando ele cair, não tem alguém que possa levantá-lo, alguém que possa ajudá-lo a se levantar. O escritor inglês John Donne, que viveu entre o século XVI e século XVII, ele escreveu uma frase que se tornou muito comum, muito usada. Ele se pronunciou dizendo assim: nenhum homem ou nenhuma pessoa é uma ilha, mas todos nós somos parte de um continente. Eu trouxe uma gravura para vocês, que eu acho que vocês podem, olhando assim, se lembrar desse filme, O Náufrago, um filme que no início desse século ele foi naturalmente bastante visto, e muitas pessoas ainda gostam de voltar para ver esse filme, embora seja um filme que tem pouquíssima ação.
Mas esse filme, ele tem muito a ensinar para a gente sobre a necessidade que todos nós temos de compartilhar a nossa vida com alguém. O Nolan, que é o Tom Hanks, ele, por causa de um acidente, né, vocês podem lembrar assim, daqueles que viram, conhecem o filme, ele acabou ficando por 4 anos isolado numa ilha. E a necessidade de falar com alguém, a necessidade de desabafar para alguém, fez com que ele criasse a figura do Wilson, não é verdade? Usando aquela bola e criando uma caricatura com quem ele conversava, falava, expressava a sua frustração naquele período que, evidentemente, na história, com toda certeza, é muito difícil. Deus nos criou para viver em comunidade. Ou seja, Deus não nos criou para uma vida isolada, mas Ele nos fez para uma vida compartilhada. Ele não nos fez para ser pessoas solitárias e reclusas. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a verdade. Em algumas circunstâncias, nós podemos até achar que não, mas em algumas outras, isso se torna algo dramático para nós. E a grande questão é que muitas vezes nós não investimos, nós não semeamos nessa área dos relacionamentos, e aí quando nós precisamos, nós não temos um depósito. E queridos, eu tenho visto isso acontecer no contexto e na ambiência da igreja tantas vezes. Por quê? Porque é natural. Pessoas têm o seu nome na lista de membros da igreja, vêm aos eventos, mas são pessoas que, se você perguntar quantos amigos você tem na igreja, quem na igreja realmente conhece você, sabe um pouco sobre os seus sonhos, conhece um pouco a sua história, sabe algumas coisas sobre a sua família, sabe de lutas que você já tem passado, não há ninguém. No que pese, aquela pessoa às vezes tem uma boa frequência aos cultos e às atividades gerais da igreja. Queridos, o assunto de Jesus nesse capítulo, nessa oração de Jesus, o assunto principal tem a ver com essa vida de comunidade, tem a ver com essa vida compartilhada. A frase do versículo 23 é para que vocês sejam completamente unidos. Completamente unidos. Essa é a oração de Jesus. Capítulo 17, claro, vocês todos sabem, é a mais longa oração do Senhor Jesus que nós encontramos nos Evangelhos, na Bíblia. E é interessante que Jesus tenha utilizado essa oração, a mais longa das suas orações, para falar sobre esse assunto, para falar sobre esse tema. Em João 17, como é bastante comum acontecer com todos nós percebemos o coração de Jesus. Quando você ouve uma pessoa orar, quando você ouve uma pessoa fazendo a sua oração, boa parte das vezes é possível você perceber os sentimentos, os anseios, as expectativas, as preocupações mais profundas daquela pessoa. Porque a oração é um canal que se utiliza, ou que nós usamos para fazer assim. E essa é a verdade em relação a Jesus aqui. Jesus está orando, Jesus está fazendo essa oração em favor daquele grupo que havia se tornado o grupo mais íntimo, mais próximo
Só que Jesus estava partindo, Jesus estaria daqui a pouco retornando para o céu. E Jesus sabia da importância para aqueles homens desenvolver, manter, cultivar um relacionamento, uma ligação mais próxima e de maior intimidade. Um livrinho escrito pelo pastor Alcione Emerick, que é um líder de ministério de libertação, de cura lá no nosso estado, ele apresenta um dado de uma pesquisa que ele fez durante alguns anos com estudantes da instituição que ele dirige, que são membros de igrejas evangélicas, e ele dá essa informação para a gente. 34% das pessoas que foram entrevistadas, elas disseram que não tinham amigos íntimos na igreja. 34%, ou seja, uma pessoa para cada 3. Elas disseram: não, eu não tenho um amigo íntimo na igreja, uma pessoa bem próxima a mim na igreja. Jesus aborda este assunto no versículo 11. Ele diz: para que vocês sejam um. No versículo 21, que todos sejam um. No versículo 22, a fim de que vocês possam ser um. E no versículo 23, ele diz: para que vocês sejam completamente unidos. Queridos, eu estou completamente convencido a essa altura da minha vida que isso tem a ver com a igreja hoje, nos dias em que nós vivemos. Nós vivemos uma época em que, em muitos lugares, as igrejas estão crescendo, prosperando. Algumas igrejas, nós estamos chegando na época das mega igrejas no Brasil. Igrejas com 5, 10, 15, 20, 40, 50 mil pessoas. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Mas a pergunta que nós fazemos é: que tipo de relacionamento que existe entre essas pessoas dentro da igreja? Seja uma igreja de 50, de 200, de 5 mil, de 10 mil. Como essas pessoas estão se relacionando? Que nível de intimidade existe entre essas pessoas? Muitas das nossas igrejas, elas se tornaram apenas um ajuntamento semanal, em que as pessoas participam de uma celebração, de uma festa, e isso é ótimo, às vezes com muito entusiasmo, e quando termina as pessoas vão embora e até domingo que vem. Ao longo daquela semana, as pessoas não fazem a menor ideia do que acontece na vida da outra pessoa. Cada um está vivendo a sua vida, cada uma tem o seu mundo, cada uma tem as suas preocupações, tem os seus afazeres. Estão vivendo vidas evidentemente isoladas. Não há vínculos entre essas pessoas. No fato que eu observei quando mencionei para vocês o meu momento de muito questionamento na igreja, é que eu comecei a observar o que acontecia com a dinâmica da igreja. Então, uma pessoa, ela ficou doente, ou ela teve um problema e ela foi para o hospital. Naquela ocasião, se eu quisesse que a pessoa fosse acompanhar de alguma forma, eu como pastor naturalmente iria ir para visitá-la, e ficava pensando: quem tem algum relacionamento aqui na igreja com essa pessoa, para pedir a secretária para ligar e dizer: olha, quero avisar que o fulano foi hospitalizado, então quem sabe você possa ir lá fazer uma visita. E eu percebia que a maioria das vezes esse telefonema resultava em nada, porque não havia um relacionamento tão próximo. Não havia. Então é evidente que essa pessoa se sentia nessas horas desprotegida, sozinha, tendo que enfrentar as suas batalhas. A igreja, aquela igreja animada, festiva do domingo, não se fazia presente naquele momento na vida da pessoa. Muitas vezes nós achamos que isso deveria ser automático, né, gente? Uma coisa automática, mas simplesmente não é. Não é automático. Isso é resultado de relacionamento. Porque se você recebe uma ligação às 3 horas da manhã, dando informação a você
de que uma pessoa que você conhece muito bem, você convive, uma pessoa muito próxima, essa pessoa teve um problema, foi para o hospital, provavelmente naquela hora você vai se levantar, pode estar fazendo qualquer frio, e você vai até lá. Você tem que estar junto com aquela pessoa, você precisa estar com aquela pessoa. E nós achamos que isso deveria ser para a igreja algo natural para todos, mas simplesmente não é. Se os relacionamentos são superficiais, isso não vai acontecer. Acontece quando os relacionamentos são próximos. A igreja precisa ter um sistema, uma forma em que as pessoas estejam vinculadas umas às outras, onde as pessoas têm uma convivência mínima que ultrapassa os cultos e os eventos que a igreja realiza, que a igreja faz. Uma forma que as pessoas estejam envolvidas umas com as outras. Esse texto de João 17, quando olhando para essa passagem, há alguns fatos que eles merecem ser destacados nesta visão da vida de comunidade. Primeira coisa que eu percebo é que Deus, conforme a palavra de Jesus, é apresentado aqui como a referência para essa maneira de viver da igreja. Deus é a referência. Olhem vocês para o versículo de número 11 desse texto. A oração de Jesus é que os discípulos, falando sobre eles, fossem um, e ele diz: assim como tu, Deus, o Pai, e eu, Jesus diz, somos um. No verso 21, a oração dele é para que os discípulos fossem unidos. Ele diz: como nós somos unidos. No verso 22, a mesma ideia que aparece no verso 11. Que eles tenham entre eles uma unidade semelhante à unidade que eu tenho contigo. Ele está falando com o Pai. Em João capítulo 10, Jesus disse: eu e o Pai somos um. O que Jesus está trazendo à tona aqui é uma verdade, um princípio que nós encontramos em toda a Bíblia a partir de Gênesis capítulo 1, verso 26. Quando a gente tem aquela história da criação, quando Deus fez o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todos nós estamos em acordo que quando Deus usa essa expressão, ele está se referindo à Trindade divina. A Trindade divina é apresentada por Jesus aqui como sendo o protótipo, ou seja, o modelo de relacionamento que deve haver dentro da igreja, ou seja, no meio dos discípulos de Jesus. É aquilo que nós compreendemos como sendo o mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A unidade que caracteriza essas três pessoas divinas, embora uma pessoa em essência, mas como três pessoas sendo reveladas e sendo manifestadas. Quando nós olhamos para essa expressão de Jesus, eu fico pensando, o que Jesus de fato está desejando com essa oração é que a mesma unidade que existe no céu esteja presente aqui. Essa mesma unidade. E aí nós às vezes ficamos pensando, mas será que isso é real? Será que pode ser assim mesmo? Outro fato que eu quero observar com vocês: a vida em comunidade, ela vai rigorosamente fazer a nossa identificação como discípulos de Jesus. Esta oração Jesus fez em particular, ou seja, a oração, é claro, aqui no texto, ela é feita em favor dos discípulos e não do mundo. Dos discípulos que já estavam ali diante dele, estavam com ele, e daqueles que se tornariam discípulos dele mais tarde, porque ele fala sobre aqueles que ainda haveriam de crer. No verso 9, Jesus diz: eu peço
por eles, esses que o Senhor me deu, falando com o Pai. No versículo 14 ele diz: eles não são do mundo. E ele havia dito no verso 6: eles pertencem a mim. Quando você olha para o ministério de Jesus, desde o começo, o que é que Jesus fez? Jesus foi andando pelas praias do Mar da Galileia e ele chamou algumas pessoas. E Jesus criou um grupo. Jesus poderia ter formado um grupo de 1.000, de 5.000, de 10.000. Jesus tinha todas as condições de liderar uma multidão. Mas Jesus chamou aquele grupo pequeno. E Jesus conviveu com aquelas pessoas durante mais de 3 anos. Todo o seu ministério ele fez na presença e tendo convivência com aquelas pessoas. Jesus formou uma comunidade em torno dele. Foi isso que Jesus fez. E quando a gente avança depois na história da igreja, a gente vai perceber que os discípulos que formaram a comunidade original de Jesus, eles aprenderam essa lição. Jesus deu a esses homens uma nova identidade, a identidade de discípulos, de seguidores dele. Por isso, a oração que Jesus está fazendo aqui é em favor desses discípulos. Eu quero dizer, a expectativa que Jesus manifesta na oração tinha a ver com aquele grupo de pessoas. A mim parece que a expectativa de Jesus a meu respeito e a seu respeito hoje é exatamente igual. Não é diferente. E você sabe o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário. Quando nós olhamos para dentro da igreja hoje, eu acho que aqui não tem, viu, pastor Paulo? Eu imagino que aqui não tem. Mas há pessoas que frequentam a mesma igreja, sentam do mesmo lado da bancada às vezes, que não se falam. Pessoas que tiveram problemas algum dia de relacionamento e elas ficaram zangadas e com mágoa umas das outras, e às vezes cantam no mesmo coro da igreja. Mas há uma barreira, há um problema que não foi tratado, que não foi resolvido. Não existe unidade entre aquelas pessoas. A oração de Jesus, claro, por nós hoje também, é de que nós sejamos unidos de tal maneira que as pessoas de fora da igreja, quando olharem para a igreja no seu dia a dia, elas percebam que ali estão os discípulos de Jesus. É bem interessante que Jesus em nenhum momento ele tenha dito que nós seríamos identificados como discípulos dele por entregarmos o dízimo. Devemos entregá-lo, devemos fazer isso porque a Bíblia ensina. Em nenhum momento Jesus disse que nós seríamos identificados como discípulos dele por levarmos conosco a nossa Bíblia, fazer a ler a Bíblia. Mas aqui Jesus está dizendo que o mundo aí fora, as pessoas estão olhando para dentro da igreja, e a maneira como nós somos identificados como discípulos de Jesus é a forma como nos relacionamos uns com os outros. Como nós nos tratamos uns aos outros. O que é que as pessoas veem quando olham para a igreja? Há algum tempo atrás, uma pessoa da igreja me procurou e falou assim: pastor, eu quero fazer um desabafo com você. Eu disse: olha, pode fazer. Eu, pastor, nunca mais eu quero dar emprego lá na empresa a um crente. Eu disse: por quê? E ele enumerou uma série de situações que ele tinha vivido com pessoas. E o último caso era da igreja. É uma situação muito interessante, muito preocupante.
porque a pessoa que foi trabalhar com ele achava que, por ele ser da igreja, a pessoa não tinha que cumprir horários, a pessoa podia fazer o que ela bem entendesse na empresa, e afinal de contas é irmão. Não? E aquele homem disse: pastor, não, eu tenho funcionários que não são da igreja, mas a conduta dessas pessoas é uma conduta extremamente digna. Eu fico pensando nos nossos, quando as pessoas que foram olham então para o nosso relacionamento, da maneira como nós vivemos, igreja de Jesus, discípulos, qual é a avaliação que as pessoas fazem? O sonho de Jesus é que quem ainda não está na igreja, quando olha para a maneira da igreja viver, a pessoa sinta aquela vontade enorme de estar lá, de fazer parte, de se envolver, porque ela percebe que ali existe um estilo de vida diferente. Uma das coisas que a gente tem falado lá no Jardim Camburi, assim, insistentemente, igreja em células é muito mais do que uma nova estrutura, é muito mais do que um sistema de gerenciamento de grupos pequenos. Igreja em célula é um estilo de vida, um jeito de viver, e se não for assim, a gente simplesmente vai transferir os problemas do grande grupo para os pequenos grupos, e tudo vai ser do mesmo jeito. Jesus está falando evidentemente sobre essa expectativa dele, de que os discípulos vivam comunidade. No versículo 22, eu penso que há um aspecto muito relevante para ser destacado. Essa capacidade para a vida de comunidade nós recebemos de Deus. Jesus falou assim: a natureza divina que toda ideia de eu repartir com eles, a fim de que possam ser um. A natureza divina, Jesus diz, que eu recebi do Senhor, eu reparti com eles. Para quê? Qual é o propósito que Jesus diz aí? A fim de que possam ser um, a fim de que possam viver em unidade, a fim de que possam viver como filhos de um mesmo Deus, de um mesmo Pai. A nossa natureza, queridos, a natureza humana, ela é egoísta, ela é preconceituosa. A nossa tendência natural é construir muros e não pontes entre as pessoas. A natureza humana é assim. Por isso nós, às vezes, temos tantas dificuldades nos relacionamentos, em todos os ambientes, porque é a natureza humana. A natureza humana, ela é assim mesmo, ela não facilita as coisas. Por isso é que Jesus disse na oração dele, de que a capacitação para viver efetivamente vida de comunidade, ela vem através da natureza de Deus que nós recebemos. Ou seja, o novo nascimento, ele produz em nós uma transformação. E aí nós temos como um milagre acontecendo em nós a habilidade para viver como Jesus deseja, conforme a expressão desse texto. É em Cristo que nós somos aproximados uns dos outros. Quando Paulo está escrevendo um texto notável em Efésios capítulo 2, ele está falando sobre o tempo em que os leitores dele viviam separados. E ele fala que a separação naquela época era dupla. Eles estavam separados de Deus. E Paulo diz, também estavam separados uns dos outros. E logo naquele texto, Paulo vai dizer que em Cristo nós somos aproximados de Deus e ao mesmo tempo nós somos aproximados uns dos outros. Fomos aproximados uns dos outros. E aí nós encontramos essa verdade novamente que Jesus expressa aqui. Em Cristo nós podemos amar aqueles que são muito diferentes de nós.
Em Cristo, nós podemos conviver com aquelas pessoas que antes seria impossível fazer isso, por causa da natureza decaída. E eu quero olhar finalmente para mais 2 versículos aqui. A vida de comunidade é a forma mais efetiva que a gente tem de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho de Jesus. No verso 21, Jesus está falando sobre essa unidade e ele termina o versículo dizendo: para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. No verso 23, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O sentido aqui é exatamente o de que a nossa pregação mais contundente está na maneira como nós nos relacionamos dentro da igreja, como povo de Deus. Essa é a nossa maneira mais efetiva de pregar. Temos que reconhecer que há muitas pessoas que têm ouvido a nossa pregação, sido alvos da nossa evangelização, e as coisas não acontecem, porque elas percebem que há uma incoerência entre o Evangelho que nós anunciamos e o Evangelho que elas percebem no nosso relacionamento, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos tratamos uns aos outros, no nosso viver comum. Então as pessoas precisam ver, precisam perceber que Cristo faz diferença. Elas precisam muito mais do que ouvir o nosso discurso. Elas precisam ver que entre nós existe amor, existe aceitação, existe perdão. Nós servimos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros. Quando o mundo pode ver isso em nós, essa é uma mensagem extremamente contundente para o mundo. Porque você sabe, no mundo aí fora não existe isso. Existem conflitos, guerras, pessoas altamente estressadas, alguém que simplesmente porque você não estava tão atento, não estava tão ligado e acabou encostando o seu carro e ali ficou algo extremamente pequeno e a pessoa desce do carro já pronta a agredir você. Um estado de impaciência enorme, dificuldades tremendas no meio das famílias, maridos que não compreendem a esposa, esposas que não toleram mais o marido, filhos que desonram os pais, questões de relacionamento, problemas de relacionamento. Então, quando as pessoas olham para a igreja, a mensagem que elas querem ouvir, a mensagem que elas precisam perceber é como é que nós nos comportamos, como é que nós tratamos uns aos outros. Eu termino falando sobre alguns desafios dessa vida comum. Primeiramente, nós precisamos vencer desapontamentos e frustrações do passado. As pessoas mais resistentes para participar de células na nossa igreja, que nós descobrimos, eram pessoas que tiveram experiências difíceis em algum tipo de grupo pequeno ao longo da vida. Tipo, aquela pessoa que participava de algum grupo, seja qual for, e um dia ela abriu seu coração, falou sobre algumas coisas muito íntimas, e a confiança dela foi traída. Logo, muita gente estava sabendo do que aquela pessoa vinha falar. Então isso gerou frustração, e aí aquela pessoa fica meio que vacinada para ambientes onde há mais intimidade entre as pessoas, onde as pessoas se abrem mais e compartilham sua vida. É preciso vencer os desapontamentos e frustrações do passado. É preciso aprender a compartilhar a vida
Nós não podemos viver dentro de um casulo, porque um dia a gente vai ter que sair de dentro dele. E é melhor que a gente saia antes, que não tem outra alternativa, para estabelecer, para cultivar os nossos relacionamentos. Precisamos aprender a investir na outra pessoa, investir no outro. Eu já, evidentemente, como pastor, já ouvi muitas vezes no passado pessoas falando assim: pastor, eu tive um problema, ou eu tive doente, ou alguma coisa, reclamando que ninguém fez nada. No caso desse, nem sempre a pessoa está pronta para ouvir essa palavra sua, mas às vezes eu faço exemplo. E geralmente como é que você faz? Você costuma visitar as pessoas quando elas estão doentes? Você costuma se preocupar quando vê alguém que está com aquele rosto assim, meio abatido, chateado? Você costuma chegar perto e falar assim: o que está acontecendo? Você está precisando de ajuda? Está precisando de alguém para te apoiar? Pode contar comigo. Você faz isso? Se nós não investirmos nisso, nós não temos. E às vezes, quando mais precisamos, não temos. Temos que investir no outro. Precisamos também lembrar que as pessoas são imperfeitas. São imperfeitas. Uma vez eu havia chegado para atendimento na igreja e recebi uma senhora, e ela disse assim: pastor, eu estou passando aqui para te falar uma coisa. A nossa célula foi uma tragédia. Aí eu disse: foi? Então, sente aí, vamos falar um pouquinho. O que foi que aconteceu? E ela contou uma história de que na noite anterior, que tinha sido um encontro da célula, e uma pessoa se levantou em algum momento, olhou para os membros da célula e falou assim: isso aqui é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Porque, olha só, aconteceu isso comigo, e quem de vocês fez alguma coisa? E evidentemente as pessoas ficaram todas constrangidas e chocadas com aquela situação. E aí, aconteceu inesperado para mim. Instantes depois, chega para falar comigo a pessoa que tinha passado essa descompostura no grupo. E essa pessoa entrou e falou assim: pastor, eu não sei nem como eu devo me comportar aqui para essa conversa com você, porque eu estou envergonhada demais. Pastor, você imagina o que eu fiz na minha célula ontem à noite? Meu Deus do céu, que loucura! E aí ela contou o que eu tinha acabado de ouvir. Então, eu deixei que ela acalmasse e disse: então, mas o que é que você está pretendendo fazer? Ela falou assim: pastor, eu quero chamar a célula para uma reunião antes da próxima semana, quero que seja logo, porque eu quero olhar para cada uma daquelas pessoas no fundo dos olhos e pedir perdão. Eu não podia ter feito aquilo, eu não podia ter falado daquele jeito com aquelas pessoas. Então, eu disse: muito bem, o que você está falando é perfeito, acho que é isso mesmo que você deve fazer. E acho também que você vai ter uma surpresa quando você fizer isso. E evidentemente aí eu fiquei ansioso para saber o que aconteceria no próximo encontro daquele grupo. Mas, gente, foi muito especial. Ela realmente fez aquilo, ela pediu perdão a cada uma das pessoas. E o que aconteceu depois é que cada uma das pessoas foi a ela e deu um longo abraço e pediu perdão também para ela. Mas eu tenho lá na igreja pessoas, eu imagino que aqui não tem, um dia elas saíram da célula de fininho, porque elas ficaram chocadas, chateadas, aborrecidas com alguma coisa dentro da célula, e elas simplesmente disseram: eu não quero mais célula, estou fora, porque elas viram que as pessoas ali da célula ainda são imperfeitas. Nós todos somos imperfeitos, nós todos somos. Aquela experiência na célula que eu mencionei, com certeza contribuiu muito para o crescimento daquelas pessoas, para que elas tornassem pessoas mais maduras. Então, é esse caso.
Alguns não querem participar de um grupo menor, mas jamais intimidade, porque elas querem perfeição de quem está lá. Para viver a vida de comunidade, precisamos aprender a pedir e oferecer perdão. É uma necessidade. Um fato que eu menciono também é muito importante, que não se crie uma dependência emocional. Acho que nós precisamos de uma célula saudável, uma célula onde as pessoas se relacionam em nível muito próximo, se conhecem umas às outras, se amam umas às outras, mas não há uma dependência emocional. Cada pessoa, evidentemente, vive a sua vida também de maneira saudável e também não devemos abusar, porque há pessoas que acham que a célula tem que fazer tudo para ela, tudo, e quando não acontece isso, as expectativas delas são frustradas. Então ela acha que a célula não está funcionando, aquela célula é uma célula disfuncional, então não faz sentido participar, não faz sentido estar na célula. Lógico que nós precisamos tomar cuidado então, para não abusar da amizade, da boa vontade, do amor, da disposição do outro em nos servir e em nos abençoar. Quantos de nós aqui nesta noite temos sido resposta à oração de Jesus em João 17? Estamos vivendo, compartilhando a vida com outras pessoas, vivendo comunidade, como Jesus orou, Esse é o sonho de Jesus, ao falar com o Pai, que eles sejam um, que eles estejam unidos, assim como nós estamos unidos. Você pode falar assim: pastor, tudo isso que você falou aqui nessa noite, eu já sabia, isso é ótimo. Mas sabe, eu estou falando isso aqui para dizer uma coisa a você. Não tem como viver João 17 em grupo de 50, de 200, de 500 mil. É o que eu creio. Não tem como. A única maneira de viver isso que está aqui é em grupos pequenos. E Jesus exemplificou, como eu mencionei. Jesus tinha 12, não foi além dos 12. Capacidade para pastorear milhares, mas ele ficou com os 12, porque Jesus queria que aquele grupo fosse uma comunidade. O relacionamento entre eles fosse muito próximo, um protótipo daquilo que deve ser a vida no nome de Deus. Eu sei que vocês aqui tem a mesma postura que nós temos na Jardim Camboriú, pastor Paulo. Ninguém na igreja é obrigado a passar. Mas a gente está o tempo todo dizendo: a célula é para abençoar a sua vida. A célula, ela é uma forma como você pode ter um relacionamento na igreja que você nunca teve, como nunca aconteceu. Segundo ano em que a gente estava com célula lá na igreja onde eu estou, eu estava na minha sala atendendo e recebi um telefonema, uma ligação telefônica. A ligação era insistente, então eu atendi e a pessoa disse: pastor, estou ligando para você porque é uma situação de emergência. 2 bandidos entraram na casa do irmão fulano para assaltar, e aconteceu que o menino mais novo, menino de 10 anos, ele fez um movimento brusco e o bandido atirou no menino. Então eles estão indo para o hospital agora, nesse momento, levando o menino para o hospital. Mas pastor, eu já avisei algumas pessoas da célula e vou avisar a todo mundo da célula, e nós já estamos indo para lá. Eu disse: vão sim, vamos para lá. Quando eu terminar meu atendimento aqui também eu vou. A cena que eu vi quando cheguei naquele hospital foi: ao entrar ali
No pronto atendimento havia uma rodinha, como uns 5 ou 6 homens. E eu logo percebi que eram os homens daquela célula. Quando eu estacionei, eu cheguei, ali estava o pai do garoto, e ele logo deu a notícia de que não foi tão grave, a situação não era tão grave, e ali estavam os homens da célula conversando com ele. Uma pessoa da célula já tinha acionado alguém do relacionamento, e àquela altura os bandidos já estavam presos, já tinham sido apanhados. E eu queria ver o menino, e então eu entrei. E lá estava o garoto, a mãe junto com ele, e algumas mulheres da célula junto com ela, ali, ao lado dela. Naquele momento eu disse: isso é igreja. Igreja é isso. Agora, por que essas pessoas foram tão ágeis e correram para estar lá? Porque toda semana essas pessoas estão juntas, num ambiente informal, que elas compartilham as suas vidas. Então, nenhuma daquelas pessoas consideraria que pode não estar lá naquele momento, porque ali é um grupo de pessoas muito próximas, que vivem os momentos alegres, os momentos difíceis também, juntos. Então, você imagina isso se multiplicando por 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 vezes. Eu entendo que igreja é isso. Pessoas que se importam umas com as outras. Mas para que isso seja prático, aconteça de verdade, tem que ter essa dinâmica dos grupos menores. Porque os grupos maiores é simplesmente impossível que se faça dessa maneira, que as coisas aconteçam desse jeito. Deus abençoe vocês. Meu desejo aqui nesse período é dar realmente uma palavra de encorajamento a vocês, porque a vida em comunidade é desafiadora, evidentemente, mas, como já falei, eu estou completamente seguro de que a igreja do Senhor Jesus, que vai de fato fazer diferença nesse mundo, é uma igreja que vive assim, uma igreja que vive na prática o ensino de Jesus na oração de João 17. Deus abençoe. Amém? Amém. Viver, construir essa vida comunitária é imprescindível que tenhamos, então, aquilo que nós chamamos de células. Mas vocês sabem que eu gosto de usar essa dinâmica, de dizer assim para quem está ouvindo uma mensagem depois que prega: o que você ouviu nessa mensagem que você não pode de fato esquecer? O que Deus mais falou ao seu coração hoje? Eu diria que para mim, uma coisa que falou muito para mim, viu, pastor Jair, foi quando o irmão disse que a maior diferença que a gente faz no mundo é através dos relacionamentos. A maior diferença é que o mundo veja como nós nos relacionamos. Isso eu não quero esquecer. Mas talvez para você, quando ele falou, estou aqui com o esposo dele, né? Eu não vou levar para casa não, Jorge, para deixar. Né? Ele disse que Deus é a referência para uma vida em comunidade. Deus é o próprio Deus, a maneira como o Pai, Filho e Espírito Santo vivem, é a referência. Foi o primeiro tópico. Depois ele falou sobre a vida comunitária, nos identifica, nos dá identidade. É isso? Está certo? O terceiro tópico foi sobre Deus nos capacita para a vida em comunidade. Ou seja, é possível viver em comunidade porque Deus nos capacita. E depois ele falou sobre a vida em comunidade para que nós sejamos mais efetivos. É isso. Falou várias coisas. Eu queria fazer o seguinte agora. Eu queria que a gente ficasse em pé. Eu queria que você fechasse os olhos e pensasse assim:
do que eu ouvi aqui, nessa palavra, nessa noite, o que Deus mais falou ao meu coração, o que Deus falou mais para mim aqui, aquilo que eu realmente não posso deixar fugir da minha mente, do meu coração, da minha vida. Eu queria que você pensasse nisso. Feche os olhos e pense nisso. O que Deus falou para mim hoje aqui? Ah, pastor, mas falou muitas coisas. Não, das muitas coisas agora, pensa naquela coisa que Deus te falou aqui hoje. Numa só, das muitas que Ele te falou, mas pensa só em uma. Não posso de maneira nenhuma esquecer isso. Falou meu coração. Eu não tinha pensado nisso, e Deus me falou. Olha, eu não vi a célula dessa forma assim, mas Deus me falou através daquela palavra do pastor. Pode ser também que sejam os desafios que Ele colocou aqui, na maneira, foi nesse momento que Deus falou, de ponta a ponta, o pastor pegou hoje aqui, o que ficou aí, falou o seu coração, talvez tenha te incomodado, o que Deus mais falou? Você pensou?